Jesus Martín Barbeiro nasceu em 1937, na Espanha, na cidade de Ávila, mas escolheu a América Latina como sua morada no começo da década de 60, quando se mudou para a Colômbia. Barbeiro estudou filosofia no Instituto Filosofia Louvain, na Bélgica, onde fez seu pós-doutorado em 1971. Mais tarde, cursou antropologia e semiótica na Escola de Estudos Avançados de Paris. O autor buscou conciliar sua formação acadêmica aos estudos sobre comunicação. Ao contrário dos estudos clássicos de comunicação, como a teoria hipodérmica e a teoria funcionalista, que ignora a ação de produção ou criatividade no processo de recepção, Barbeiro defende que o receptor participa das mensagens e tem poder de produção. Nesse sentido, o processo comunicacional deve ser analisado como um todo, e não somente como uma mera comunicação entre emissores dominantes e receptores dominados. Partindo desse pressuposto, Martim Barbeiro foi um dos primeiros estudiosos que destacou que o processo de recepção deve ser observado de maneira mais ampla. Percebe-se então que, para Barbeiro, a comunicação se torna uma questão de mediação, onde o primordial nas pesquisas não se encontra entre os meios, mas nas relações sociais que ocorrem no processo de recepção. Mas o que seria mediação para Martim Barbeiro? A mediação deve ser entendida como o espaço entre a produção e a recepção da mensagem, que permite conexões com elementos estruturais, institucionais, conjunturais e tecnológicos. O ser humano, ao participar desse processo, se representa a si próprio e o seu entorno, proporcionando uma significativa produção e troca de sentidos. Portanto, o autor deixa de responder apenas o que os meios fazem com as pessoas e passa a questionar o que as pessoas fazem com os meios. Foi Barbeiro também que introduziu na América Latina uma análise do processo de comunicação por meio de uma visão antropológica da cultura. Isso porque o autor entendia que os latinos haviam sido suprimidos pelos colonizadores europeus. Por esse motivo, o autor buscou entender a ideia de povo na tentativa de reafirmar a identidade das culturas nacionais e locais. Essas reflexões resultaram na obra Dos Meios às Mediações, Comunicação, Cultura e Hegemonia, publicada em 1987, em que o autor buscou compreender as mudanças na sociedade ao se questionar como se desenvolveu a massificação antes dos meios eletrônicos, através da escola, da igreja, da literatura de cordel e do melodrama. Desde o século XVII, a produção de cultura foi destinada às classes populares. Isso não só possibilitou a essas classes o acesso à cultura hegemônica, como também possibilitou fazer comunicável sua memória e sua experiência. A literatura de cordel é exemplo disso, e em seu surgimento possibilitou a transição das classes populares entre o oral e o escrito. Contudo, a relação das classes populares com a imagem é distinta da sua relação com o texto escrito, pois desde a Idade Média, as imagens eram tidas como o livro dos pobres. Outro exemplo mencionado por Martim Barbeiro é o melodrama, classificado pelo próprio autor como espetáculo total, devido à própria escrita do melodrama, que aborda diversos gêneros em sua estrutura. O melodrama está menos relacionado com uma tradição estritamente teatral e mais com modos dos espetáculos de feira e com os temas das narrativas que vêm da literatura oral, em especial com os contos de medo e de mistério, com os relatos de terror. O melodrama encenado pelo teatro naquela época tornou-se uma arte massiva, voltada para o povo, um gênero que se apresentará posteriormente no rádio e na televisão. A maioria dos enredos no melodrama carrega muito do que somos e do que queremos nos tornar. Por isso, a essência desse gênero é o reconhecimento do público à temática. No Brasil, as telenovelas representam aspectos da identidade nacional e, além de serem produtos culturais, estão ligadas à realidade social dos sujeitos. Passando a função de entretenimento, ela espelha a realidade do cotidiano. Conflitos familiares, políticos e temas sociais são enredos de muita audiência. Aplicando os estudos de Martim Barbeiro sobre recepção da mensagem, entendemos as telenovelas como representações da realidade, na qual o telespectador pode se identificar e associar ao seu dia a dia. Assim, a produção dos meios não atende exclusivamente aos aspectos comerciais, mas também aos desejos dos receptores. Portanto, a partir do momento em que Martim Barbeiro uniu os processos sociais à análise comunicacional, ele inaugurou uma linha teórica que resgatou a criatividade dos sujeitos
a complexidade da vida e o caráter interativo exercido com os meios.